Fala galera que curte MLB, eu sou o Ricardo Pilat e hoje traremos mais um vídeo sobre beisebol aqui neste canal. Falaremos de Shohei Ohtani. Afinal, por que o astro japonês pode receber o maior contrato da história da MLB? Será que ele vale tudo isso? Vem comigo depois da vinheta que eu analiso com vocês. Antes de começar, já deixa seu like agora, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante para mais gente que gosta de beisebol. Se inscreva no canal também se ainda não for inscrito, ativa o sininho aqui embaixo também para receber novos vídeos e notificações sobre vídeos de beisebol e esportes americanos em geral. E deixa aí nos comentários também para onde você acha que o Ohtani vai jogar e se você gostaria do Ohtani no seu time também, é claro. A primeira coisa que acho que vem à mente de todo mundo que talvez não acompanhou tanto a carreira do Ohtani, acompanhou meio por cima, ou para quem está começando agora a assistir MLB nos últimos meses é: por que Shohei Ohtani é tão valorizado? O principal motivo começa pelo fato dele jogar em duas funções diferentes mas ninguém faz isso hoje na MLB. Ele arremessa e ele rebate, ou seja, ele é arremessador, ele atua como um arremessador titular nos Angels, né, até aqui na carreira, e também atua como rebatedor designado. Então, o normal é que um arremessador não rebata. Até pelas mudanças de regra da MLB recentemente, nenhum arremessador mais rebate atualmente. O único que faz isso é o Ohtani, porque ele é muito bom nas duas coisas. Ele arremessa muito bem, ele rebate muito bem. Então ele é um jogador all-star de alto nível rebatendo e um jogador de alto nível também, uma estrela arremessando. E muito por conta disso, ele já foi eleito MVP duas vezes, em 2021 e em 2023, mesmo sem ter chegado sequer nos playoffs até hoje com o Los Angeles Angels, mas esse trabalho dele foi reconhecido por conta disso, porque se ele fizesse só uma coisa muito bem, só arremessasse muito bem ou só rebatesse muito bem, ele até poderia brigar para ser MVP também pelos números que ele teve até aqui na carreira. Mas fazendo as duas coisas muito bem, aí fica difícil até de comparar e concorrer com os demais jogadores que fazem uma coisa só, né? O Ohtani já foi também 3 vezes All-Star, 2 vezes Silver Slugger, que é um prêmio dado ao melhor rebatedor em cada posição, e foi calouro do ano em 2018, tudo na Liga Americana. Apesar de ter sido calouro do ano em 2018, o Ohtani demorou um pouquinho para engrenar na MLB, né? Principalmente por conta de lesões. Só de 2021 para cá que realmente ele se firmou na MLB, jogando nas duas funções. Em 2018 ele teve uma lesão no cotovelo, que é uma lesão que exige a chamada cirurgia Tommy John. É uma cirurgia bem complicada de recuperação para arremessadores. Normalmente eles precisam de 18 meses para voltar a jogar. O bom dessa cirurgia, né, entre aspas, é que um jogador que passa por ela consegue continuar rebatendo. Então, para os arremessadores, que são só arremessadores, não adianta. Ele tem que ficar de molho e não consegue jogar por todo esse tempo. No caso do Ohtani, ele conseguiu continuar jogando, apesar de ter passado por essa cirurgia em 2018. Continuou rebatendo, mas assim, eu acredito que ele ele não atingiu o máximo que ele podia durante aquele período em que ele estava machucado, em que ele estava se recuperando da lesão, melhor dizendo, e sofrendo algumas outras lesões menores naquele período também. Então só em 2021, totalmente saudável, que ele explodiu de vez. Antes de entrar na parte das lesões, mais um motivo pelo qual ele é muito valorizado é justamente por ele ser japonês, e o mercado asiático é algo que a MLB e as ligas americanas exploram muito. O Japão ama beisebol e tem uma seleção muito forte que acabou de ganhar também o World Baseball Classic. Então, qualquer time que tenha o Ohtani vai despertar a sua base de fãs no Japão também, e provavelmente nos arredores ali, em outros países que também gostam muito de beisebol. Então, esse é mais um ponto que faz com que o Ohtani aumente o seu valor de mercado. Agora, a gente tem que considerar essa questão das lesões, porque ele novamente passou pela cirurgia Tommy John recentemente, ao final da última temporada em que ele foi MVP, mesmo perdendo alguns jogos ali na reta final. Então, mesmo assim, continua sendo valorizado. Só que, por conta dessa cirurgia, novamente cirurgia no cotovelo, cirurgia Tommy John, ele em 2024 não vai arremessar. Então já é certo isso, que ele vai em 2024 apenas rebater, como foi lá no começo dele na MLB. Isso tira um pouquinho do valor dele, perde um pouquinho de valor de mercado, e eu acho que todas as franquias estão um pouco receosas em relação a isso. Porque, como eu disse, quando ele passou pela mesma coisa no começo da carreira, ele não foi tão espetacular assim.
Então será que vale dar um contrato para ele de cifras altíssimas, de longa duração, ele já tendo 29 anos, sem saber se ele vai conseguir arremessar novamente? Ele quer arremessar novamente, ele quer voltar em 2025 como arremessador, mas ele vai conseguir arremessar em alto nível novamente? Essa que é a questão. E ele vai conseguir se manter longe das lesões apenas rebatendo? O valor dele vai se pagar? Então tudo isso está sendo ponderado nesse momento. Inclusive existe essa questão, né? Se ele deveria voltar a jogar como arremessador ou se ele deveria focar a carreira dele nesse momento apenas como rebatedor. A questão é se ele vai jogar apenas como rebatedor designado também, né? Porque é uma função muito específica. Tem até um vídeo nosso sobre isso que está aparecendo aqui no card. Porque ele também perde valor a partir do momento que ele também não atua na defesa, né? Ele já jogou na carreira como outfielder, inclusive na MLB algumas poucas vezes, mas nesse momento ele também não poderia jogar como outfielder por conta da cirurgia, ele só consegue mesmo rebater. Então tudo isso tem que ser ponderado aqui, se ele vai ter valor como jogador apenas rebatedor, e se ele conseguiria jogar na defesa caso ele abandonasse de vez a carreira de arremessador. Então tudo isso está sendo pensado nesse momento porque o valor dele é muito alto. Segundo tudo que saiu na imprensa nos últimos meses em relação ao valor do Ohtani, especula-se que ele vai receber um contrato de mais de 500 milhões de dólares, que seria o maior contrato total da história da Major League Baseball. Maior do que o companheiro dele de Angels, o Mike Trout, que recebeu um contrato de 12 anos e 426 milhões de dólares recentemente. Só que aí tem que ponderar tudo isso. Você vai dar um contrato de mais de 10 anos, de mais de 500 milhões de dólares para um jogador de 29 anos, passando pela segunda cirurgia de cotovelo, sem saber se ele vai voltar a arremessar e se ele vai voltar a arremessar em alto nível. Então existe muito temor aí em relação a isso e acho até que por isso vai demorar um pouquinho para a definição de qual time vai contratar de fato o Ohtani, tanto pela vontade do jogador, como também para saber qual time vai arriscar primeiro dar esse contrato para ele. Uma reportagem recente também afirmou que o Ohtani estaria aberto a fazer um contrato de menor duração. Isso sim poderia fazer com que as coisas agilizassem um pouco. Então seria um contrato não de 10 anos, de 12 anos, mas sei lá, de 2, 3 anos, ou então um contrato que tivesse uma cláusula para o time ou para ele rescindirem depois de alguns anos e testar novamente o mercado. Então isso pode acontecer. Daria para ele um contrato anual maior, provavelmente, um valor maior anual, que também bateria os recordes da MLB, e daria um pouco mais de segurança para o time de que ele vai estar bem de fato, e depois de 2, 3 anos ele vale um contrato maior e que no total chegue ao que ele gostaria e ao que vem sendo especulado na imprensa. No dia em que eu gravo esse vídeo, analisando as casas de apostas, que são sempre um grande indicador, né, de quem são os favoritos aí para contratar um jogador, hoje o principal favorito nas casas de apostas é o Los Angeles Dodgers, justamente o rival dos Angels, rival local de cidade. Então, Dodgers na frente, seguido de Chicago Cubs, San Francisco Giants, New York Mets e New York Yankees. Esses são os 5 primeiros na ordem favoritos nas casas de apostas para contratar o Ohtani. Curiosamente, o Los Angeles Angels, que é o atual time do Ohtani, aparece em 6º lugar. E nesse momento parece um pouco improvável, pelo menos para mim, que ele renove o contrato, né? Ele é um free agent, então nesse momento ele está sem contrato. Ele recusou uma chamada oferta qualificada dos Angels, que é para uma renovação automática de 1 ano. Normalmente os jogadores free agents recusam mesmo essa oferta, e ele preferiu testar o mercado. Isso não impede que ele assine novamente com os Angels, só que por tudo que aconteceu aí nesse período do Ohtani nos Angels, nesse começo de carreira dele na MLB, um time que mesmo com Ohtani e Trout nunca chegou nos playoffs, é difícil imaginar que ele queira continuar nos Angels, a não ser que seja por muito carinho pela torcida, por algum fator mais emocional e tal, porque ele vê que nos Angels a chance dele ser campeão e brigar por algo maior do que apenas conquistas individuais é pequena, é remota. Então, não sei se ele vai querer continuar lá nos Angels, aparentemente não. Eu acredito nele testando aí o mercado, não só para ganhar mais, porque talvez todos esses times tenham condições de dar o dinheiro que ele quer, mas principalmente indo para o mercado com mais chances de título nesse momento. Inclusive, além desses times que eu citei, também aparecem nas especulações e bem cotados nas casas de apostas Boston Red Sox, que é um time que traria para ele um mercado grande também, o Seattle Mariners, que é um caso curioso porque tem como uma das grandes estrelas de sua história o Ichiro Suzuki,
Então talvez esse fosse um fator aí pro Ohtani, né? Jogar no mesmo time em que outro dos grandes jogadores japoneses da história atuou. E também o Texas Rangers, porque se ele quer brigar por título, nada melhor do que jogar no atual campeão. Agora dando meu palpite aqui, vou arriscar, porque, olha, realmente, pelas informações que temos no momento, é difícil cravar qual seria a preferência do Ohtani. Mas assim, por tudo que eu vi, eu acho que ele não iria para os Dodgers, mesmo sendo favorito aqui nas casas de aposta, porque eu acho, assim, que seria muito cruel da parte dele sair dos Angels para os Dodgers, para o rival da cidade, assim, tão diretamente. Eu não vejo o Ohtani fazendo isso. Pode acontecer, mas é a minha opinião particular. Eu também acho que ele fugiria nesse momento de um grande mercado, como é o caso de Nova York, por exemplo, onde tem Mets e Yankees interessados. Acho que a cobrança nele e nos times em questão seria muito grande. E eu acho que ele é um cara com um perfil mais low profile, assim, né? Aquele cara que prefere passar mais abaixo do radar ali, apesar de ser um jogador espetacular. E sobre os Giants, saiu aí uma notícia recente também de que o Ohtani teria um certo receio de jogar pelos Giants por conta do estádio, né? O Oracle Park, que é um estádio conhecido por não ser dos mais amigáveis para rebatedores canhotos, que é o caso dele. Então, talvez não seja uma boa para um jogador de potência que bate muitos home runs. Por isso, depois de toda essa análise, eu vou dar meu palpite aqui no Chicago Cubs, que aparece entre esses favoritos, que é um time que tem interesse no Ohtani forte, pelos rumores aí, que gostaria de se reforçar com um jogador de alto nível, que trouxesse novamente os holofotes ali para os Cubs, que o time voltasse a brigar por títulos. E eu acho que é um mercado que, apesar de grande também nos Estados Unidos, não é tão gigante quanto Nova York, por exemplo, ou Los Angeles, onde ele certamente seria muito mais cobrado. Então esse é meu palpite, totalmente chute, apesar de eu ter trazido alguns argumentos aí para isso. De qualquer maneira, seria uma pena aí pro Los Angeles Angels perder uma estrela como o Ohtani sem ter conseguido chegar sequer nos playoffs. Mas é o preço de uma administração ruim aí dos últimos anos da equipe de Los Angeles. E você aí, para onde acha que vai o Shohei Ohtani? Diga aí nos comentários e diz aí por que você acha também. Eu apresentei meus argumentos, eu quero saber os seus também. Gostou desse vídeo? Então deixa seu like se não deixou lá no começo. Aproveita também para se inscrever no canal se também não é inscrito. Ativa o sininho, assim você recebe notificações de novos vídeos sempre que rolar vídeo novo aqui de beisebol e de esportes americanos. E também siga o The Playoffs nas redes sociais, @ThePlayoffsBR. E tem o site, né? theplayoffs.com.br/MLB. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no beisebol? Quer saber em primeira mão onde o Shohei Ohtani vai jogar? Acompanhe o The Playoffs e a nossa página sobre o beisebol. Valeu, gente, um grande abraço, até a próxima.